Boa noite aos amigos de casa e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, dia 19 de julho de 2024. Neste mês de julho, temos as cores amarelo e verde. A cor amarela destaca a conscientização sobre as hepatites virais e também sobre o câncer ósseo. A cor verde é uma campanha que tem como objetivo a sensibilização e o câncer e o combate ao câncer de cabeça e pescoço. Agora iniciaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 3 e 4. Consolador prometido. Com a nossa amiga, irmã e trabalhadora aqui de nossa casa, Rosângela Marins. Rosângela é trabalhadora também no Centro Espírita Terezinha de Jesus. Grata, Rosângela, por favor. Apesar de gostar de falar muito e gostar de estudar doutrina espírita, quando a gente chega aqui na frente... Vocês estão me ouvindo bem? Chega aqui à frente, né? É um pouco complicado, né, Luiz? E eu posso dizer que eu tenho uma experiência da vida profissional, como fui militar 33 anos na Marinha, orgulho de ser da primeira turma das mulheres nas Forças Armadas. E eu comandava um pelotão de 150 homens, como a mais antiga. Então, mas quando chega aqui na frente, a gente treme um pouco, né? Acho que é muita responsabilidade. E a gente fica, às vezes, um pouquinho insegura. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 6, o Consolador Prometido, 3 e 4. Os itens. Se me amais, Jesus diz aos seus discípulos, guardai os meus mandamentos e rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo ainda não pode receber, porque o não ver é absolutamente o não conhecer. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará com vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Isso está no nosso irmão João, capítulo 14, versículo 15, e capítulo 17, versículo 26. Quando Jesus nos colocou, falando para os seus discípulos, e chegando até nós hoje, no ano de 2024, é que nós temos ainda, na época, uma pequenez espiritual ainda muito pequena. Ainda somos, mas já caminhamos durante séculos. E ele precisava dar os seus ensinamentos intelectuais e morais para nós. Eu digo nós porque nós estávamos lá, e a gente já é espírito, né, Luiz? Há 1000 anos que reencarnamos, mais de 1000 anos. Né? E ele não tinha como passar o cabedal de conhecimento dele, de espírito crístico, a sabedoria dele, porque nós ainda, mal comparando, quando a gente vai para o jardim da infância, a Igara, que é professora, deve saber, a gente que é mãe e pai, quando leva a primeira vez nossos filhinhos para o jardim da infância, primeiro dia de escola, ele tratava a gente assim, como o jardim da infância. Nós, criancinhas, e esse carinho, esse cuidado dele falar e nos ensinar sem nos magoar, sem o tato. Então, ele usava as alegorias, ele usava os contos, as histórias dos pescadores, do dia a dia, do cotidiano da época. E ele colocava os fundos de morais ali para os nossos ensinamentos. Né? E ele diz, vocês ainda não estão prontos para entender tudo, mas eu mandarei, vou pedir ao Pai,
um consolador prometido para falar tudo o que eu disse e revelar coisas que vocês ainda não estão preparados para ouvir. É como disse a nossa irmã, a Rosane Portela, tudo tem seu tempo certo. A sua caminhada, a sua idade espiritual. Porque Deus é um Pai de amor e misericórdia. Ele não colocou uma denominação religiosa. Ele sabe dor dos seus filhos, de cada um de nós, que ele conhece por nome, endereço. Ele deu a permissão para ter denominações religiosas para a gente se encaixar dentro de uma a uma. Nós, espíritas, estudamos a doutrina dos espíritos, o nosso irmão, Kardec, os umbandistas, candomblecistas, os reikianos, messiânicos, budistas, católicos, evangélicos. Então, nós temos que respeitar cada um a sua crença em Deus e a sua caminhada espiritual. Então, ele não nos obrigou a ter uma religião. Ele só diz, né? Kardec pergunta aos espíritos superiores, onde está escrita as leis de Deus? E eles respondem aos espíritos superiores, na questão 621, na consciência. E ele nos mostra os caminhos. Cada um de nós vai seguir o seu. E isso, Jesus, ele com esse carinho de irmão mais velho, de pai, ele teve esse cuidado com a gente. E na hora certa, ele disse, eu vou pedir ao Pai para mandar um outro consolador, né? Que será a terceira revelação, porque a primeira foi Moisés, a segunda, nosso irmão Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Porque se chega antes, nós não íamos entender. Foi preciso acontecer as mesas girantes em 1854, para a coisa ficar falada, para chegar aos ouvidos de Kardec, através de amigos, para ele começar a pesquisar o princípio inteligente que estava atrás de tudo aquilo. Em 1857, ele coloca o primeiro livro, dos 5 livros da codificação, para todos nós. E nós temos que ser muito gratos ao nosso irmão. Por ele ter codificado a doutrina espírita com a ajuda de tantos irmãos espirituais. Nossa irmã Joana de Anjos fala que quando nosso irmão Jesus se preparou para vir em corpo físico igual ao nosso, ele sofreu muito mais do que quando ele foi crucificado. Porque ele podia ter pedido ao Pai, né, Luiz? Mande outro espírito, mas ele disse, não, eu quero ir. Eu quero ser o governador desse planeta, eu quero cuidar dos meus irmãos. E assim foi. E é até hoje. Algumas pessoas dizem, Jesus vai voltar, eu respeito. Mas ele nunca deixou de... Nunca foi, ele nunca deixou de ficar conosco. Mas cada um está dentro do seu entendimento e cada um segue a sua caminhada. E quando ele faz essa promessa, eu tô estranhando um pouco porque o meu óculos é aí junta com o nervosismo. E o item 4, ele completa. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo tenha dito. Olha como é que ele pensou na gente, né? Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse foi esquecido ou mal compreendido, como nosso irmão Jesus ainda hoje é mal compreendido. Deturpam o Evangelho, colocam de maneiras que não é a raiz que Jesus colocou para nós. Quando ele diz amar a Deus acima de tudo e teu próximo como a ti mesmo, que está nos 10 mandamentos, que Moisés trouxe para nós. Se você, ontem a gente estava até estudando isso no Terezinha, se você não fizer o mal, como a Rosane falou, você já está fazendo bem. Mas se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, você também faz o mal. Porque a gente está aqui um para ajudar o outro. Nós somos irmãos em Cristo, filhos de um único. Tá bom? Vocês estão... Tá fácil de me entender, né? Eu estou tentando ser bem... Porque nós somos encarnados e desencarnados.
Então, a gente tem que ter uma linguagem simples, né? Para a gente poder entender. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Porque ele só entendia por parábolas. E ele dava exemplos. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegoria, e levanta o véu, lançando sobre certos mistérios que vêm. Finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e de todos que sofrem, atribuindo por causa justa o fim útil de todas as dores. Quando nosso irmão Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, como já foi falado, a gente não... por que eu vou ficar feliz por estar passando por dores e aflições? Mas nós temos que ser gratos ao Pai e à espiritualidade, porque nós estamos tendo essa oportunidade de reencarnar para reparar. Porque não basta só se arrepender, você tem que, em espírito, desencarnar, se arrepender, reparar e espírito. Para pagar o mal que fizemos ontem. O dia que a gente aprender a amar de verdade ao próximo, nós não vamos ter mais dívidas. É como o cartão de crédito, né? É maravilhoso a gente chegar numa loja, comprar, gastar, mas quando chega no final do mês a fatura, aí fica escondendo do marido a fatura, né? Ou o marido fica toda hora buzinando no ouvido, olha, o cartão de crédito tá tanto. Aí é melhor fazer assim de surda para não discutir, né? Então, é isso. O cartão de crédito, nós temos esse cartão de crédito que Deus dá para a gente. Só saber usar. E fazer o bem. Se não fizer o mal, já está fazendo o bem, como disse a nossa irmã Rosana. E continuando, disse o Cristo, mostra o objetivo do sofrimento, apontando como crises salutares que produzem a cura como meio de depuração. É o que eu falei, lei de causa e efeito. Nós vamos ter que reparar e depurar aquilo que fizemos de errado. Aquilo que deixamos a desejar. Que faltamos com amor ao próximo. Porque tudo é catalogado na lei divina. Tudo. Joana de Anjos chega a dizer, disse uma vez, até eu me recordo disso, quando nossa Casa Madalena foi na Barra para assistir pelo MAP, né, ele no auditório, ele disse que Joana de Anjos fala que a gente tem um pendrivezinho dentro da gente, no nosso perispírito, que grava e filma tudo que você faz e pensa em pensamento e atitude. Esse pendrive você carrega no plano espiritual. São as lembranças. E aí você não tem como negar. Você sabe o que é o bem e o que é o mal. Você faz porque a banana, a casca da banana está ali, você viu, pisou, escorregou porque quis. Foi o que a Marcinha falou. A gente pisa toda hora na mesma casca de banana. Se a gente está estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, o Evangelho de Jesus e os seguintes, a quem muito é dado será cobrado. Quando Kardec pergunta se o selvagem, quando erra, o homem primitivo, ele vai reparar. Ele vai reparar tanto quanto o homem que estuda as leis de Deus e o Evangelho, e os Espíritos Superiores respondem. A quem muito é dado será cobrado. Porque aquele homem selvagem primitivo, ele não tinha, ele tinha instinto, ele não tinha maldade dentro. Do momento que, na questão dos espíritos, me perdoe, eu estou um pouco sabendo, dos espíritos, está na nossa consciência, as leis de Deus, quando nos cria cada um de nós, não adianta você fingir que não fez de errado, porque você fez. Se o caso do dinheiro que foi encontrado na casa, se ela tivesse ficado calada, isso ia vazar de alguma maneira, porque a espiritualidade ia mostrar. E aí, aonde que estaria o crédito dessa casa? Para mim, que eu estou aqui desde 2009. Obrigada. Eu cheguei aqui para estudar, junto com a minha outra casa.
Então, isso aí, o que foi dito, para mim, foi assim, uma bênção, porque eu sei que eu estou no caminho certo. E aí ele finaliza aqui assim, no livro, né, no item 4. O Espiritismo lhe dá inabalável no futuro, a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe aposta da alma, dando-lhe a vez ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se num vasto esplêndido horizonte que ele faz descortinar. Então, a doutrina, o Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra, e atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé da esperança. Então, a doutrina dos Espíritos, codificada pelo nosso irmão Kardec, ela nos orienta e ela nos diz, né, que o Evangelho de Jesus, os ensinamentos morais, como Joana de Anjos também fala muito, ela diz que a voz de Jesus tem eco ainda no nosso sistema solar. A voz dele é infinita nos ensinamentos morais do Evangelho. Então, se a doutrina espírita ela é consoladora e esclarecedora, a gente tem que agradecer, né, ao nosso irmão Kardec. Não que os outros irmãos em outras religiões estejam errados. Cada um dentro da sua, como dizia o seu Ataíde, a sua educação espiritual, a sua evolução espiritual. Né? Para nós estarmos hoje sentados aqui, porque a gente já ouviu falar na doutrina dos espíritos em outras existências. Procuramos a casa espírita, buscamos o evangelho, estudamos, quando a casa nos dá estudo, como essa aqui, o Terezinha. E a gente vai aprendendo. Então, se você lê, né? Eu gosto de botar data, rabiscar, eu não gosto de livro novo, eu gosto do meu livro velhinho. Tu é assim também, Luiz? Porque eu destaco tudo, desde a época do seu Ataíde, o Ronaldo aqui estudando, destacando, botando 2011, 2009, 2015, 2017, 2018. E a gente lê, está sempre estudando, fazendo, colocando uma palavra do Evangelho de Jesus. Se a gente sabe isso tudo, a gente já sabe até a numeração de algumas questões do Livro dos Espíritos, como é que a gente pode errar? É onde a gente é muito problema. E falando no Consolador, eu não podia deixar de falar um pouquinho, uns 5 minutinhos, 10. Eu sou disciplinada, viu? Minha vida militar me disciplinou, eu estou olhando por ela. Então, Kardec foi um espírito maravilhoso, que já vem se preparando há várias reencarnações para trazer o Consolador prometido, que é o Espiritismo, para nós. E eu achei estudando, eu sempre gostei de estudar, não que eu queira, é porque eu sempre tive responsabilidade de estudar desde criança. Minha mãe dizia que dos 4, eu era que estudava e me preocupava. Né? Eu gosto de estudar. Se a gente se coloca dentro de uma religião, então vamos fazer certo, né? Para a gente falar o certo. E aqui eu destaquei. O Consolador, como espírito da verdade, teria, pois, de dar ao homem o conhecimento de sua origem, da necessidade, da sua estada na terra e do seu destino, espalhando por todo lado a consolação que advém a fé da esperança. Seu compromisso com a verdade eleva a condição de uma nova revelação, que é a terceira revelação de Deus aos homens. Ora, o Espiritismo, procedendo de espíritos sábios e bondosos, num verdadeiro derramamento de mediunidade na carne, preenche integralmente essas condições vistas, que procura lembrar-nos de Jesus, que o Jesus nos ensinou. Ensina-nos muita coisa do Evangelho, mas não, né, do que o Evangelho não pôde explicar na época, né? O Espiritismo veio nos explicar. Console e conforta os que sofrem e mostre a causa e a finalidade do sofrimento humano. Né? Eu tenho uma amiga que ela devolveu o filho para a parte espiritual com seus 30 anos. Foi um acidente. Eu digo para ela, era a programação dele, ele não tinha mais que ficar aqui. Ele tinha que retornar, e tanto é que já teve até psicografia, que ele está trabalhando no hospital de uma colônia espiritual, auxiliando os enfermeiros. Então,
Quando essa doutrina nos ensina, nos consola que somos imortais e que nós só morre o corpo e que nós teremos outra chance de retornar ao corpo físico, o mesmo espírito imortal, isso nos consola, porque a gente só está separado por um plano, o físico e o espiritual. A gente sabe que o nosso filho, a nossa mãe, nosso pai está lá, se preparando, estudando e para voltar, né? Uma próxima. A revelação cristã sucedeu à revelação mosaica, a revelação dos espíritos veio completá-la. O espiritismo foi, segundo os próprios espíritos superiores, o consolador prometido pelo Cristo. Várias foram as razões que justificaram a promessa do Cristo relativamente ao advento do Espírito de verdade. Uma delas seria a oportunidade de uma revelação total, completa pelo Cristo, numa época em que o homem não estaria amadurecido para compreendê-la. Outra razão seria o esquecimento e a falta da vivência das verdades no Evangelho. E mais do que isso, destacam-se como forte razão as distorções premeditadas que as mensagens evangélicas sofreram ao longo do tempo. Kardec afirma em A Gênese terem sido 2000 anos de fermentação e de criminosas deformações na mensagem cristã. Né? A relação entre o Espírito Consolador prometido está no fato da doutrina espírita preencher todas as condições inerentes ao prefácio anunciado por Jesus. Como assinala Kardec, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figura nem alegoria. E, como eu ainda tenho uns 12 minutinhos, né, 10, eu vou fazer uma homenagemzinha ao nosso irmão Kardec. Nós temos que ser muito gratos a ele. Ele desencarnou em 1869. Deixa eu ver, foi isso. Ele nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Filho de Jean Rivail e Lucie. Foi criado no catolicismo. Olha como ele estava predestinado à doutrina dos espíritos. E se graduou em bacharel em ciência, letra, falando vários idiomas. Foi professor e pedagogo e trabalhou na tradução de diversas obras consagradas da educação para o alemão. Ele não foi só o codificador, ele foi tudo. Ele escolheu o nome, esse nome Kardec, nossa irmã Joana também fala, que ele, quando lançou a ajuda da espiritualidade, Deus e Jesus, o livro dos Espíritos, ele era muito conhecido como pedagogo, como professor. E ele queria que as pessoas acreditassem no que estava ali, não por ele, mas pelos espíritos. E aí, um espírito familiar chega para ele e diz, assim, ele escolheu o nome depois de uma experiência em que o espírito familiar, que estava sempre com ele, lhe orientando na doutrina dos espíritos, lhe havia revelado uma existência anterior dele entre os druidas celtas da região da Gália. E o nosso irmão desencarna em 1869 aos 64. Ele fez tudo, né? Ele não foi só o codificador. Imagina esse espírito, a grandeza desse espírito. Eu não sei como explicar. Eu fico até emocionada. E agradeço a Deus nessa existência de estar tendo a oportunidade de estudar. A gente já vem estudando, né? Eu já me interessei. Tudo tem uma razão de ser. Eu conheci a doutrina espírita em 2004, quando eu estava indo para a reserva, perto de ir para a reserva. Que aí eu tinha tempo, porque eu só vivia de plantão no hospital militar. E aí eu tive tempo, um dia conheci a doutrina espírita, nossa Casa Terezinha de Jesus, e vim acompanhar uma amiga aqui para fazer um tratamento espiritual. Ela fez o tratamento, ficou bom e eu fiquei. Estudando e continuando aqui. Agradeço muito ao seu Ronaldo, a essa casa, a todos os médios daqui. A seu Ataíde, que nos ensinou a educação mediúnica, que eu devo demais.
Eu aprendi a lidar com a mediunidade porque desde criança eu via, ouvia e eu tinha medo disso. Né? E é muito bom. Hoje, eu digo assim, se Deus me deu 2 casas na mesma existência, é porque eu preciso trabalhar. Né? Preciso reparar que eu fui tiririca do brejo. Eu sei que eu fui. Já foi mostrado para mim nessa vez. Mas hoje eu estou aqui, como eu falei, não tenho coragem de matar a formiga. Hoje meu marido ontem queria matar a pobre da largatazinha que estava roendo a folha da minha erva cidreira. Eu falei, não mate não. Pegue a folha e bote lá na rua. Por que vai matar a bichinha? Vai tirar a vida dela? Você, com a sua religião, ela tem vida. Foi Deus que criou também, igual a sua e a minha. Então, são essas coisas que, quando a gente começa a estudar, a gente começa a pensar. Jesus disse, não julgueis para não seres julgados. Todo mundo aqui tem seu telhado de vidro, todo mundo já nessa em outra existência. Muito. Tanto é que ele diz, na hora que nossa irmã ia ser apedrejada, né? E ele pergunta, mas por que só ela pecou? E cadê o homem? E por que nós temos que apedrejar? Tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E ele não olhou para ninguém ficar tímido, envergonhado. Ele abaixou e ficou escrevendo na areia. E aí todo mundo foi embora. Os mais velhos, os fariseus, doutores da lei, todo mundo foi embora, inclusive o marido que queria apedrejar. E disse, vá e não erre mais. É isso que Jesus veio nos ensinar. O Consolador prometido, que é a terceira revelação, que o nosso irmão Jesus disse que ia pedir o Pai para trazer para nós, é isso. É você errar e consertar. É igual criança. A gente não educa os filhos da gente assim? Está errado. O certo é isso. Não pode bater no rosto do tio, não pode bater no rosto do pai, da mãe. O certo é esse. Assim Jesus é conosco. E eu estou terminando 4 minutinhos mais cedo. Viu como eu sou disciplinada? Eu espero que tenha sido bom, que é a minha primeira vez no Evangelho. Tá? Eu só fazia conversa fraterna. Eu esqueci. Eu fiquei tão empolgada que eu esqueci a oração inicial. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer a Maria de Madalena, essa casa linda, maravilhosa, que está aqui, a espiritualidade, médios já desencarnados estão conosco aqui. Eu até agradeço, eu perguntei, você está aqui porque hoje eu estou fazendo o Evangelho? Ela disse, não, filha, eu estou aqui sempre. E agradecer a Jesus essa oportunidade de trabalho, porque cada oportunidade dada a gente é muito bom. É muito bom. É mais uma pedrinha que a gente faz o nosso chão para a gente pisar e caminhar e buscar, que um dia Jesus disse que nós faremos igual ou mais do que ele. E assim, mestre, aonde nosso irmão Kardec, o espírito, estiver, que ele receba toda a nossa gratidão, e amor e agradecimento nesse momento, através de Maria de Madalena. Graças a Deus. Rosângela, muito obrigada. Primeira vez, e olha, eu acho que todos nós aqui estamos. Muito grata. E agora os nossos lembretes. Na segunda-feira, dia 22, às 15 horas, faremos uma prece em homenagem à mentora da casa, Maria Madalena, por ser o seu dia de aniversário. Então, não esqueçam, dia 22, segunda-feira, às 15 horas. No próximo dia 26, por ser a última sexta-feira do mês, e como sempre fazemos, a palestra mensal será realizada por Maria Aniette Pimentel e ela falará sobre Maria Madalena. E, por fim, divulgando a 34ª Comel, Confraternização das Mocidades e Famílias Espíritas da Leopoldina, nos dias 27 e 28 de julho, das 8 às 18 horas, e para mais informações, um cartaz está fixado na entrada de nossa casa.
Agora iremos terminar a nossa transmissão. E boa noite e fiquemos com Deus.